Fala galera, beleza? Bom, seguinte, hoje vou trazer um vídeo aqui para vocês ensinando como que faz a configuração no aplicativo, né? No caso a plataforma Dashgoo, que vai servir justamente para você poder fazer relatórios para os seus clientes, né? O Dashgoo é uma ferramenta recentemente adquirida pela MLabs e através desse recurso ele oferece um relatório bem mais complexo, bem mais detalhado referente ao que ele oferecia antes, tá? Porém, assim, eu já fui cliente da Dashgoo antes do período MLabs. E eu confesso assim que o primeiro momento que você tem o conhecimento da ferramenta, a partir do momento que você tem aquele primeiro impacto, você acaba se perdendo, porque é muita informação e você não sabe direito, às vezes, por onde vai, como configurar, como fazer um relatório do zero, e esse vídeo vai servir justamente para isso, tá? Então a gente vai ver os princípios de como conectar uma conta, de como atualizar uma conta, como inserir um cliente e assim como gerar até mesmo um relatório, tá ok? A gente vai fazer aqui na prática. Eu vou pegar um dos meus clientes, já conversei com ele, já deu autorização, então a gente vai conseguir ver na prática aí até algumas métricas mesmo, beleza? Então vamos lá. Só lembrando, né, se você não conhece o canal, está chegando agora, deixa aquele like lá, né, aqui no nosso canal, porque ajuda qualquer tipo de interação com vocês, pode ser via comentário, pode ser dando um like, pode ser compartilhando o vídeo, me ajuda muito, tá? Então acaba motivando a criar mais conteúdos para vocês, beleza? Mas vamos lá então. Vou compartilhar aqui a tela. E agora sim, vamos lá. Então eu estou com a minha tela do Dashgoo aberta, né? Então se você já é cliente da MLabs, você tem acesso a essa plataforma, essa ferramenta, tá? Então uma vez que você se logou, você simplesmente vai trazer os seus clientes para cá. A plataforma ela fala quantos clientes você tem disponível e quantos você pode cadastrar, tá? No caso aqui eu só estou cadastrando os principais clientes. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer assim que você acessa a plataforma. Você vai ter que conectar todas as contas que têm acesso às contas dos clientes. Então, por exemplo, para não ficar confuso, vamos lá. Vou em conexões. E aqui eu tenho o quê? Eu tenho a minha conta do Facebook, que é por ela que eu administro as demais contas, né? Tenho uma conta do Instagram, né? Já que o Instagram ele está vinculado ao Facebook. Então, às vezes, quando a pessoa cadastra um cliente aqui, ela fala, olha, mas não está aparecendo no Instagram. Isso porque, geralmente, a conta do Instagram não está vinculada à página, tá? Aí tem que ir lá pelo Facebook, pelo gerenciador, né? Tem que vincular o Instagram do perfil da pessoa ao perfil do Facebook, beleza? Se vocês notam aí também, a gente tem uma conta do Google Analytics, né? Ou seja, através dessa conta eu gerencio todos os clientes que tem site também, tá? E vocês vão notar que aqui em cima eu tenho adicionar nova conta, tá? Isso porque, vamos dizer que o Google Analytics não esteja vinculado à sua conta, mas é uma conta do Gmail do cliente. Então você pode vir aqui, clica e ele vai trazer para você. Olha, nós temos tudo isso aqui que a gente consegue tirar relatório. Então, você quer fazer o quê? YouTube, por exemplo, aqui não tem YouTube, né? Mas eu poderia adicionar um YouTube. Vamos adicionar para ver como que funciona. Clica aqui no YouTube, ele vai falar, olha, quais são os perfis que você quer adicionar ou o perfil. Eu vou adicionar esse aqui, que é a minha conta pessoal. Então, ele pede para confirmar. E aqui ele pede a permissão, né? Falando, olha, o aplicativo ele vai acessar isso aqui. Você permite? Ok, permito. E pronto. Então, o YouTube agora está vinculado ali. Caso você tenha geralmente, né, o YouTube do cliente, ele está vinculado com a conta dele mesmo, né? Então, cliente@gmail.com. E o que você faz? Clica aqui em adicionar e se loga com a conta do cliente e puxa para cá, tá? Então, antes de fazer o relatório, esse é o passo 1.
fazer a conexão de todas as contas dos seus clientes aqui dentro, tá? Porque no segundo passo, que a gente vai ver logo a seguir, a gente vai puxar as contas adicionadas aqui já para o relatório, ok? Então, feito isso, a gente vai para a segunda etapa, que é justamente fazer o quê? O cadastro do cliente. Clica aqui em clientes marcas e aqui ele vai mostrar os clientes que você tem, tá? No caso aqui eu tenho cadastrado alguns clientes, mas, né, só clicar no botão novo, que aqui ele já vai fazer a ficha do cliente. Ah, como que é o nome desse cliente? Então vamos colocar lá, ó, ZD Publicidade. Qual que é o e-mail? Então vamos lá, e-mail@gmail.com. Esse e-mail do cliente, ele é importante porque quando você for gerar um relatório, a plataforma ela permite que você envie para esse e-mail cadastrado, tá? E essa plataforma ela é tão fantástica que você consegue automatizar esse processo, né? Ou seja, se você fala assim, olha, plataforma, toda primeira semana, todo dia, sei lá, dia 5 da semana, do início do mês, aliás, eu quero enviar um relatório automático para esse e-mail. E aí ele acaba enviando, tá? E aqui eu tenho o site do cliente, né? Contas associadas. Então, esse contas associadas é justamente o que a gente tinha acabado de cadastrar, tá? Então, lembrando que aqui eu tenho o meu Facebook, que não é o meu pessoal, tá? É a minha conta, onde essa conta está cadastrada como administradora para os clientes que a gente administra aqui na agência. Então ele vai me trazer aqui Facebook, vai trazer Instagram e vai trazer também o Google Analytics, tá? Então eu vou pegar um cliente que tem aqui, só para vocês verem, ele já está cadastrado, mas é só para vocês verem como que é o processo. Então eu vou colocar aqui, ó, que é o Gordão Big Surf. Então eu já tenho ele cadastrado no Facebook, eu já tenho cadastrado no Instagram e no Google Analytics. Então, quando vocês forem fazer o cadastro, é só digitar o nome do cliente. E aí essa ficha aqui eu quero fazer o quê? Eu quero colocar o Facebook dele. Pronto. O que mais? Vamos digitar Gordão de novo. Pronto. E o Instagram. E o que mais? Analytics. Então, ó, todos os dados do website gordãobigsurf.com.br. A partir do momento que eu salvar, essa ficha do cliente está pronta, tá? E quando eu for puxar essa ficha para dentro do relatório, ele já vai conseguir trazer esses dados para mim. Se esse cliente tivesse um YouTube, por exemplo, era só eu digitar aqui que ele já ia mostrar também. Tanto que se eu digitar o meu YouTube que eu cadastrei aquela hora, deixa eu ver como que está cadastrado. Ó, tá aqui, ó. E se esse fosse o YouTube do cliente, eu já poderia salvar. Deixaria como salvo e eu poderia puxar esses dados no relatório, tá? Feito isso, é só clicar em salvar. Eu não vou clicar, óbvio, né? Porque esse cliente já está cadastrado. E vamos entrar aqui no cliente. E aí, uma vez que você fez, fica aqui cadastrado. Se você clicar em editar, ele vai editar para você poder inserir novos campos ali, né? Novas redes sociais. E aqui, ó, então eu vou clicar no cliente para a gente ver. Aqui eu já tenho alguns relatórios deles, né? Mas é isso. Então, primeiro passo, fazer conexão. Segundo passo, cadastrar os clientes que estavam dentro daquela conexão. Ok? Sem dúvidas, se tiver dúvida, deixa no comentário aqui que eu vou estar respondendo aí para vocês, com certeza, tá bom? Vamos lá então agora para o próximo passo, que é justamente o quê? Os relatórios. Assim que você entra, é óbvio, os relatórios não existirão, né? Porque vai estar vazio. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar um relatório feito para vocês entenderem a lógica de como que ele exibe um relatório e como que a gente pode inserir novos campos dentro desse relatório. Mas a lógica, pessoal, a lógica é a mesma, tá? Para criar um novo relatório. É a mesma. É até interessante a gente ver algo em cima de algo pronto, um relatório em cima de um relatório pronto, né? Do que começar do zero e vocês não entenderem assim, aonde a gente quer chegar. Então, com esse relatório que eu vou mostrar para vocês,
vocês já sabem aonde que a gente quer chegar. E aí vocês conseguem visualizar quais serão os próximos passos. Então vamos lá. Assim que você entra em relatório, é só clicar em novo relatório, tá? A gente vai fazer o novo relatório depois, tá? Vamos dizer que eu cliquei no novo relatório aqui. E a primeira coisa que vai aparecer, eu vou duplicar um relatório aqui para a gente poder editá-lo. Então, ele vai falar, olha, como que é o nome desse relatório? Então, eu vou colocar aqui, ó, GBS teste. Quem que é o cliente? Então, todos os clientes que você cadastrou, se você cadastrar 3 clientes, aqui na seleção de clientes, óbvio, mostrará 3 clientes. Se você cadastrou todos os seus clientes, ele vai mostrar aqui também. Então, lembrando que esse relatório eu quero pegar do Gordão Big Surf e pronto, só clicar em salvar. Feito isso, eu posso clicar aqui em editar, tá? Pessoal, lembrando, a lógica para fazer um novo relatório é a mesma, tá? Então, vamos voltar lá no novo relatório, melhor ainda, ó, novo relatório. Então, novamente, ele pede qual que é o nome do relatório. Então, GBS teste deletar, tá? Que depois eu vou deletar aqui. Qual que é o template que você quer? Esse template é assim, é um modelo pronto que vem, que você pode inserir as métricas nele, tá? Você pode personalizar através dos widgets, né? Que são os mini aplicativos ali para dentro do relatório, tá? E aí ele oferece para mim um modelo padrão de Facebook, um modelo padrão de Facebook Ads, um modelo padrão de Instagram, um modelo de Analytics do YouTube, tá? Então, assim, independente se você fizer agora ou fizer depois, isso pode ser personalizado, tá? Por isso que eu falei, é interessante a gente ver como que é o relatório, até para a gente ter em mente aonde que eu quero chegar, né? Porque às vezes a gente não sabe para onde quer ir, fala, mas será que está dando certo? Será que é isso que eu quero o resultado? Então vamos ver o relatório, porque a gente já sabe aonde que a gente vai, tá? Bom, uma vez que a gente escolhe aqui, isso tanto aqui quanto lá naquele relatório duplicado, tá? A gente vai fazer o quê? Nesse primeiro campo aqui, é o período inicial que eu vou pegar o relatório. Então, por exemplo, a gente vai fazer um view aqui, justamente pegando essa primeira semana de setembro com o mesmo período do mês passado, para a gente ver a comparação ali, o que houve. Então, por exemplo, eu quero pegar aqui do dia, sei lá, vamos pegar do 31 de agosto até 31 de agosto até o dia 11. Pronto. A gente pega 12 dias aí, ó. Feito isso, eu tenho esse campo aqui agora, que é justamente a comparação. Só que note que o ícone, ele está falando que eu não posso mexer. Por quê? Porque aqui em cima ele está falando, olha, é referente ao período anterior? É referente ao mesmo período do ano anterior? Não, eu quero um personalizado. Então, se eu quero pegar o mesmo período anterior, né? Eu vou pegar aqui e escolher um personalizado. Vamos pegar do dia 31 de julho até o dia 11 de agosto, né? É isso aí. Quando eu clicar em salvar, tá feito. Aí eu começo a fazer o quê? Começo a inserir o relatório dentro dele, tá? Aqui o cliente, óbvio, né? Eu tenho que colocar quem que é o cliente. E feito isso, deixa eu ver aqui outro campo que a gente pode inserir. Facebook Insights. Eu vou tentar pegar um de Facebook. Ó, Facebook mais Instagram. E eu indico esse aqui para vocês, tá? Porque ele tá lá perto do último. Porque tanto essa parte ele vai vir com um relatório quase que completo já referente a Facebook e a Instagram. Lembrando que depois você pode editar, tá? Nada é engessado a ponto que tem que ser isso e acabou, tá? Então, cliquei aqui e depois, inclusive, a gente consegue até adicionar o Analytics ali. Feito isso, é só salvar e pronto. Ele já traz a ficha, né? Então, aqui são os widgets, né? Na verdade, esse campo, o menu lateral aqui esquerdo, é tudo que eu posso inserir aqui dentro, tá? Então, como que eu sei
o que campo é o quê? Como que eu vou criar um relatório do zero aqui, né? Então, como eu disse, ele já traz um modelo pré-pronto aqui, esse aqui do Instagram. Se você clicar no lapisinho aqui, ele vai entrar no modo de edição, tá? Então, pode clicar. Clicou, ele já traz para você. Ele está pegando o widget visão geral, tá? Esse visão geral é esse elemento aqui, tá? Então, ele pega o visão geral, trouxe para cá. O que ele consegue, o que o Dashgoo consegue inserir dentro desse visão geral? Primeiramente, ele está falando, olha, estou pegando a visão geral do Instagram, tá? Que é o título, e estou pegando elementos do Instagram. Se eu clicar aqui, eu posso mudar, olha, posso colocar elementos do Facebook, posso colocar do Google Analytics, certo? Mas não, eu quero do Instagram. Ok. Quem que é o cliente? Gordão Big Surf. E aqui são as métricas, tá? Então, repare que aqui do lado, ó, novos seguidores, publicações, comentários, tá? Aqui é muito interessante, pessoal, porque assim, ele já traz algo mastigado para você, algo pronto. Mas você fala, mas eu queria inserir mais informações. É simples, é só clicar aqui na lateral, né, no campo, e é tudo isso aqui que você tem de informação, olha. Então, por exemplo, ele não traz aqui quantos cliques no site teve. Vamos colocar. Ah, não, ele traz sim, cliques no site aqui, ó. Vamos ver o que ele não traz. Curtidas ele tem, publicações ele tem, seguindo. Não tem. Então, vamos adicionar aqui, ó. Seguindo. Tá vendo? Novos seguidores, seguindo. Novos seguidores, publicações. Então, ele vai entrar justamente aqui, ó. Então, vamos salvar. Ah, detalhe. Se esse campo aqui, esse check, estiver habilitado, ele vai fazer o quê? Um comparativo com o mesmo período anterior que a gente fez aquele cadastro lá no início, tá? Então, se você desabilitar, ele não vai fazer o comparativo, ele vai pegar somente do primeiro período. Mas vamos fazer das duas formas aqui para a gente conhecer. Então, cliquei em salvar, ó, ele já trouxe, né, quantas pessoas estão seguindo. E é isso. Repara que abaixo dos números, ele traz um percentual falando, olha, X% maior que o período anterior. Então, por exemplo, nesse cliente a gente tem números fantásticos. Quer dizer que a primeira semana de setembro foi 2.100 vezes, né, um percentual 2.100 vezes maior do que o período anterior, comparado àquela primeira semana do mês de agosto, né? Pessoas seguindo, teve mais de 5%, né, do que o mesmo período anterior. Quantas publicações houve nesse período? 6. Olha que legal. Então, mas vamos dizer que você não quer fazer o comparativo, você quer mostrar para o cliente apenas aqueles dados daquele período. Simples, edita, tira o check do comparar período anterior, salva. Olha como é simples, pessoal. É assim, é um bicho de 7 cabeças quando você chega. É igual uma ferramenta nova que você está aprendendo, né? Não deixa de ser, é uma ferramenta nova. E aí quando você chega e fala, eu não sei nem por onde começar. Então, esse vídeo ele está dando assim, o passo a passo para você conhecer, para ver como que você vai fazer os relatórios. Eu não sei vocês, mas eu falo por mim. Eu senti muito quando eu deixei de ser cliente da Dashgoo e acabei indo para a MLabs. A MLabs era uma ferramenta nova, eu não sabia mexer, e aí tem toda aquela curva de aprendizado, né? E aí, quando a MLabs anunciou que comprou a Dashgoo, nossa, eu fiquei muito feliz, porque a Dashgoo é uma das melhores ferramentas de relatório hoje do Brasil. Ela traz para você dados assim que, por exemplo, no Google Analytics, a gente consegue ver dados de qual modelo de celular acessou o site, qual a marca. Por exemplo, foi um Samsung. Ok, mas qual Samsung? Foi um Samsung S10. Mas qual o modelo do Samsung S10? Foi o modelo Samsung S10e, né? Ou Plus. Então, ele traz uma coisa assim riquíssima. É que são tantos dados, é que a gente tem que saber o quê? Filtrar qual a métrica, quais métricas são relevantes para o meu negócio, tá? Porque não adianta você colocar todas as métricas e empurrar para o cliente. Falar, olha, tá aí, ó, lê aí.
Não, é interessante a gente fazer o quê? Resultado, assim como um relatório de uma partida de futebol, de uma partida de vôlei, o técnico pega, lê e fala, olha, esse jogador está tendo melhor desempenho por essa posição. Olha, então isso é um indicativo que no próximo jogo vamos colocar ele naquela posição. Ou seja, em outras palavras, com esse relatório você consegue ver quais foram os melhores posts que você fez nesse período, quais foram os piores posts que você fez, justamente para fazer o quê? Para não repetir no próximo mês, né? Então ele é um norte para você e para o cliente ver o que está dando certo e o que não está dando certo. Ah, pessoal, só que cá para nós, agora é meio que um desabafo, meio que algo assim. Esse relatório ele é muito rico. Esse relatório ele é dinâmico, ou seja, depois quando você mandar para o cliente, ele vai ter acesso, não é a um PDF, você pode mandar até um PDF para ele, mas você pode mandar um link. Tanto que quando ele colocar o cursor em cima daquela métrica, aparece em tempo real os números. Então não tem como mentir para o cliente, tá? O que eu quero dizer com isso? Que se você não fizer um bom serviço no próximo mês, o cliente vai ver tudo vermelho e ele vai falar, agência, por que esse mês foi ruim e o mês passado foi bom? E aí cabe você, como gestor, como analista dos dados, falar, olha, veja bem, né? Então você tem que saber por que foi bem, por que não foi bem, porque os dados estarão assim muito transparente para o cliente, tá? E ele vai cobrar você. Então vamos lá. Então vamos voltar aqui para a edição e vamos fazer o comparativo, né? Que é sempre bom comparar. Então aqui tudo legal, tudo azul. E aqui, essa parte aqui, ó, se vocês quiserem anotar aí num bloco de notas, no papel, então ele é o que? Ele é esse widget visão geral, tá? Ele fica sempre aqui em cima, ó. Qual é o widget que a gente está usando? Eu espero que seja essa a pronúncia, tá? Eu sempre falei assim, mas eu creio que é. Mas, ok, se não for, deixa no comentário lá como que escreve como se fala, né? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade. E aqui nós temos o quê? O texto dinâmico. Esse texto dinâmico, ele é muito legal. É muito legal porque ele lembra as ferramentas de mala direta, onde você faz um texto e você coloca o quê? Variáveis ali dentro. Então você pode escrever um texto e colocar variável. Por quê? Muito provavelmente, depois que você fizer o primeiro relatório, ele não vai mudar para os próximos meses. O que vai mudar são os números. Mas o tipo de relatório que você vai entregar será o mesmo, tá? Então, o texto dinâmico você escreve um texto e puxa a variável para baixo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, foram feitas X publicações durante o período de data a data final que originaram a um total de likes, curtidas, né? E por aí vai. E aí nota que esse texto ele sempre vai se repetir nos próximos meses. Então, por exemplo, olha, nota aqui, ó, foram feitas X postagens, que é justamente o que? O número de posts. Que eu não sei exatamente qual que é aqui agora, mas vamos fazer um simulado aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo tirar a minha tela. Ok. Certinho. Então vamos lá. Então eu vou escrever aqui, olha. Este mês tivemos posts. Então, quando eu puxar isso lá para o relatório, ele vai falar, olha, este mês tivemos, ele vai puxar a quantidade de posts que foi feito nesse período e automaticamente ele vai atualizar. Se chegar no mês que vem, quando você atualizar o relatório, ele vai fazer o quê? Ele vai mudar esse número. Se você fez 15 posts, ele vai falar, olha, fez 15 posts. Se você fez um post, ele vai falar, olha, esse mês tivemos um post, tá? Então, ó, esse mês, essa parte de baixo não existe aqui. Então, vamos atualizar só para ver como que vai ficar. Ó, este mês tivemos 6 posts, tá? Então, como eu disse, ele vem pronto, porém, você pode simplesmente arrastar aqui para baixo e criar uma nova métrica, tá? Um novo texto.
E é isso. Feito isso, a gente vem aqui para a parte de gráfico. Então, novamente, eu clico aqui e gráficos de linhas. Gráficos de linhas. Por que eu estou mostrando isso, pessoal? É o seguinte. Lembra lá no início do vídeo que eu falei, olha, eu vou mostrar um gráfico semi-pronto. Por quê? Se você entender como que funciona algo que já está pronto, você vai a curva de aprendizado vai ser menor, tá? Você vai aprender em mais tempo tudo aquilo que você está vendo nesse momento, porque você já sabe como que vai ficar aquele gráfico, tá? Então vamos voltar para lá. Cadê tela 2? Aqui, vamos lá. Então, o gráfico de linhas, ele está aqui, ó. Então, o que eu consigo trazer no gráfico de linhas? Muitas informações, tá? Então, mas, por exemplo, esse em específico, ele está trazendo o quê? O alcance diário. Se é alcance diário, a gente está falando o quê? De data, né? Então, ele está pegando aqui, qual que é a dimensão? Data. Mas você pode mudar também. E o que eu estou falando aqui de data? Alcance. Mas, se você quiser, você pode colocar seguidores, por exemplo. Então, vamos ver como que fica de seguidores? Ó, eu vou... Melhor ainda, a gente vai criar um do zero. Seguidores, tal alcance, alcance diário, e eu vou comparar também com o mês anterior. Atualizei, então o gráfico azul mostra a evolução comparado ao período anterior, tá? Então lembrando que esse é o alcance diário, mas e se eu quiser ver de seguidores? Se bem que o gráfico de baixo ele já mostra a evolução dos seguidores, né? E olha o que eu falei para vocês, pessoal. Tá vendo que quando eu coloco o cursor justamente nas partes aqui nos círculos, ele já mostra para mim, nesse dia, a conta ganhou 26 seguidores. Nesse dia, ganhou mais 26. Nesse dia, mais 13. Nesse dia, mais 12. Certo? Então, mas e se isso não tivesse aqui? O que eu faria? Então, simplesmente, eu pego, lembrando que isso aqui é um gráfico de linhas, ok? Com data. Então, vamos lá. Gráficos de linhas. Ó, clico e arrasto para cá. Simples assim. Feito isso, como que vai ser? Vamos colocar aqui, novos seguidores. Qual que é a fonte dos dados? Tá aqui. A fonte é o quê? É Instagram, ok? Até porque a primeira parte do relatório é Instagram. A segunda parte, Facebook. A terceira parte, Google Analytics, tá? E por aí vai. Então, ele vai pegar gráfico de linhas, novos seguidores do Instagram, dimensão data. E qual é a métrica que eu quero? Seguidores, tá? Se eu clicar aqui e salvar, às vezes não funciona, tá, pessoal? Às vezes eu não sei se isso é uma falha da plataforma, que às vezes a gente tem que fazer o quê? Entrar de novo, sair, entrar de novo e salvar. Vamos ver se funciona dessa forma. E vamos ver também se eu não estou esquecendo de nada, né? Ó, falei? Então, não sei o motivo que acontece, mas sempre que um widget não carregar, você faz isso. Entra nele, muda uma coisinha ou outra, salva e volta, porque geralmente aí ele carrega, tá? Então, por exemplo, aqui, os novos seguidores, eu consigo ver que, olha, no dia 31/8 a gente tinha 798 seguidores. Olha a evolução. Isso é muito legal, porque é algo dinâmico. Quando o cliente passar o cursor ali, ele já consegue ver, né? Então, é diferente. É diferente de você mandar um PowerPoint para o cliente, mandar informações no corpo do e-mail falando, olha, o seu Facebook cresceu de 500 para 510 seguidores. Acabou, não tem mais nada de métrica. Não. Então, isso aqui é muito rico e com certeza, quando você entregar esse tipo de relatório para o cliente pode até não ver todas as informações, tá? Mas, se ele se aprofundar, ele começar a fazer comparativos, falar, olha, a agência que trabalhava para mim não mandava um relatório desse porte, né? Nunca mandou. Você já ganha pontos com o cliente, tá? Tá tudo em português, tá tudo detalhado. Se o cliente tiver dúvida, ele vai te perguntar e você, claro, como profissional, tem que saber o que significa. Senão, a dica que eu dou se nem você sabe o que significa e está indo para o relatório, galera, tira.
Tira para não passar vergonha. Porque o cliente vai falar assim, olha, agência, eu não entendi. O que significa alcance e o que significa impressão? Aí você, veja bem, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Então você tem que ter certeza, assim como um médico numa cirurgia, você tem que ser preciso, você tem que saber o que está falando, porque você é profissional, ok? Então se você não sabe, das duas uma, ou estuda e coloca para você argumentar, ou tira. Tira justamente para não passar vergonha, tá? Voltemos então. Ok. Então repara que eu tenho esse aqui, novos seguidores, e essa aqui foi a evolução dos seguidores até chegar na data do dia 11, que eu acho que foi ontem. E tá aqui, ó. Fechamos com 889 seguidores, tá? Lembrando que o Dashgoo, pelo que eu vi, ele pega sempre um dia antes, tá? Então, se você for mandar o relatório para o cliente, não faça o relatório exatamente no fim do dia, no último dia do mês. Porque ele não vai contabilizar ainda, ele vai contabilizar aquele dia somente no dia seguinte, tá? Eu quero dizer com isso hoje é dia 12 de setembro. Os dados de hoje ele só vai compilar a partir da meia-noite, né? Porque é o quê? Quando fechou o relatório, tá? Então, faça isso. Voltando aqui, eu tenho mais para baixo aqui novos gráficos, né? Novos seguidores por dia. Ok. Lembrando que eu posso alterar essas métricas aqui, tá? Então, ó, novos seguidores. Posso colocar tudo isso aqui, ó. Eu quero saber quanto... Um gráfico de curtidas. De curtidas, vamos ver. Vamos tirar os novos seguidores, vamos por curtidas. Tá aqui, ó. Então, nesse dia, eu tive 29 curtidas. Nesse dia, 19. Então, isso é legal por quê, pessoal? Isso aqui é muito bacana porque, assim, eu sou viciado em análise de dados. Então, chega nesse dia aqui, ó, repara que aqui a gente teve 42 curtidas. Você fala, caramba, o que aconteceu para ter tantas curtidas e aqui teve 0, e depois 0, e depois 29, e depois 19. Então, você faz o quê? Você pega o que teve no pico e anota a data. Então, dia 31/8. O que teve dia 31/8 lá no perfil do cliente? Olha, teve esse post aqui. Foi um meme? Foi uma venda? E anota. Fala, olha, se o gráfico saiu da normalidade, isso é um indicativo que ele foi bem aceito. Né? Agora, se você fez um post aqui, ó, teve 0 curtidas, então, será que é importante? Será que eu abordei o assunto como tinha que abordar? Né? Então, é só um conselho aí que um relatório serve para isso também. Bom, vamos lá. O que mais nós temos? Impressões diárias. Novamente, é um gráfico. E aqui eu começo a entrar nos gráficos de pizza. Tá? Então, por exemplo, eu não vou conseguir fazer esses dados aqui em cima. Por quê? Cada tipo de gráfico, cada tipo de widget tem uma função. Ok? Então, por exemplo, o gráfico de pizza, ele é recomendado para esse tipo de gráfico, né? Por exemplo, aqui ele está trazendo a quantidade de seguidores por gênero. Isso é muito legal, porque dependendo da quantidade de público masculino ou feminino, você pode fazer o quê? Mudar a abordagem da copy, mudar o jeito de falar, né? Então, por exemplo, aqui nesse caso, o seguidor, dos seguidores que ele tem, olha só, 539 se declaram como masculino, 135 como feminino e 29 são não declarados, tá? E aí pode ser o quê? Pessoas que não declararam, de repente empresas também, que é óbvio, opta por não colocar, né, um perfil profissional, nem falar que é homem nem mulher, né? E aqui eu tenho por idade. Então, olha que legal aqui, ó. Aqui nesse gráfico ele mostra o quê? Que quase 50% dos seguidores, eles possuem uma idade aqui entre 35 e 44 anos. Ou seja, qual é o tipo de linguagem que essa galera gosta de ouvir, de falar, né? Será que se eu contar uma piada, sei lá, que é de adolescente, de anime, né, os animes mais recentes, será que eles vão entender? Então, é interessante a gente fazer esse tipo de análise justamente para eu ver como que eu converso com a persona, tá? Isso é uma dica
muito legal que o pessoal às vezes deixa de fora, tá? Porque às vezes o seu perfil, por exemplo, vamos dizer que quase 50% aqui fosse de 18 a 25 anos, público bem mais jovem. Dependendo da piada que você fizer, do jeito que você falar, a galera vai falar, nossa, que piada de tiozão, né? Bem fora de moda. Então, a galera vai deixar de seguir. Não sei, pode acontecer várias coisas. Pode ser que o pessoal goste também, não sei. Mas é interessante justamente para você saber qual que é o percentual da idade do seu público para saber como falar com ele. E é legal porque, uma vez que você sabe a idade do seu público, você sabe mais ou menos momentos da vida que eles passaram, né? Então, por exemplo, 35 anos, vamos falar aí que é uma galera nascida aí na década de 80. O que rolou na década de 80, né? Entre década de 80 e 90? Será que se eu falar de, sei lá, no TBT, eu falar de filmes da década de 90, falar de desenhos da década de 90, por exemplo, quem se lembra desse desenho aqui, ó, Caverna do Dragão? Aí a galera fala, nossa, adorava, não sei o quê. Por quê? Porque é uma nostalgia baseada na idade dessa galera. Por exemplo, se eu falar pro pessoal do público aqui de... Vamos lá, vamos pegar uma galerinha novinha aqui, ó. A galera mais nova aqui é de 18 a 24 anos. É bem pouco, né? Mas eu falar pra eles assim, olha, nossa, quem vocês mais gostavam do Caverna do Dragão? Não é da época deles. Você vai ficar no vácuo. O post vai flopar, né? Então, olha que interessante. Você sabendo a idade do seu público, você pode oferecer algo que mexa com a emoção deles, tá? É um outro assunto que a gente pode falar outra hora, né? Mas é isso. E aqui novamente, seguidores por cidade, tá? Aqui, essa parte é a mais legal de todas, tá? Então, publicação, né? As principais publicações. Se você clicar aqui no editar, você vai ver que é uma tabela, tá? Widgets tabela e publicações. Aqui ele trouxe pra gente curtidas, comentários, impressões, alcance e o que foi salvo, tá? Então notem aqui 5 campos. Ah, mas Diego, eu gostaria de saber a taxa de engajamento. Qual post teve mais engajamento do que outro? Ótimo, vamos lá. Clica aqui no lápis, clica aqui ao lado e clica em engajamento. Clicou em engajamento e vamos clicar também em taxa de engajamento. Salva e ele já adicionou mais 2 tabelas. Então ele adicionou o engajamento e o percentual de engajamento. Então, por exemplo, esse post ele trouxe 45 de engajamento. Esse outro, 108. E aqui ele vai dando o percentual, tá? E aqui uma coisa interessante. Numa hora dessa, pessoal, com certeza tem alguém perguntando, mas qual que é a taxa ideal de engajamento? Olha, a taxa ideal, na verdade, eu falo por mim, tá? Pode ser que outras pessoas tenham fórmulas para isso, mas cada cliente tem a sua taxa de engajamento, tá? Então, o que é interessante você ver? Pegar um concorrente, ver como que está o engajamento desse cliente e fazer um comparativo com o seu cliente, tá? Então, a partir do momento que você tem um comparativo, você sabe, olha, a partir de 10 é bom, tá? Ou melhor, a partir de 8 é bom. Pegou 12 é muito bom. Pegou 20 é excelente. Então você começa a ver quais foram os posts que mais deram engajamento. E aí vem novamente aquela ideia lá, né? O que foi melhor, eu posso retrabalhar no próximo mês, tá? E aí, vamos dizer que eu não quero exibir a taxa de engajamento, né? Só a taxa de engajamento e não o engajamento. Então eu vou fazer o quê? Clico aqui, vamos tirar o engajamento. Pronto. Feito isso, eu consigo saber quais foram os posts, né? Novamente, se eu quiser ordenar por algum tipo de filtro, eu quero saber quais foram os posts que mais tiveram curtidas, ou melhor, que teve mais alcance. Pronto. Feito. Então, o que teve mais alcance foi esse. Então, claro, tudo vai se basear na sua estratégia, tá? Então, se você quer uma estratégia de maior alcance, quais foram os posts que teve mais alcance? Mais engajamento? Por aí você consegue saber, tá? Bom, aqui a gente continua a mesma coisa para os stories, para as hashtags. Aqui para as hashtags é uma coisa muito interessante, tá? As hashtags,
a gente sabe que ela tem um papel fundamental aí nos posts. Mas a gente tem que saber quais foram as hashtags que mais surtiram efeito, tá? Porque assim, de nada adianta você colocar as 30 hashtags no perfil, no post, porém, você não sabe o que deu efeito ou não. Se você simplesmente copia e cola todo o post, são as 30 hashtags de sempre, né? Não vai dar certo. Você não sabe o que deu mais efeito. Por aqui, você pode filtrar. Eu quero saber quais foram as hashtags que eu utilizei, as top 10, que mais tiveram curtidas nesse período aqui. O que mais teve curtidas foram hashtags, aqui ó, Gordão Big Surf, depois Surfwear, GBS, Plus Size masculino, Surf. Ok, e se eu quiser filtrar agora, vamos lá, a telinha não estava mostrando aqui. E se eu quiser mostrar as que teve mais comentários? Então vamos lá, vamos tirar e ó, as que mais tiveram comentários foi Gordão Big Surf de novo. Isso aqui acabou equilibrando bem, né? Então por aqui novamente você vê quais foram as hashtags que foram mais aceitas nos posts naquele período, né? E você pode fazer um filtro. De repente você vê aqui quais foram as... Vamos até ver se a gente consegue pegar um pouquinho mais. Quais foram as 15 hashtags mais trabalhadas. Então foram essas, ó, essa aqui já não deu muito, 5, 5, 5, né, que deu mais comentário. Mas essas aqui, ó, essas 10 primeiras, imagino que sejam 10, teve. Então quer dizer o quê? Você pode utilizar ela no próximo post. Não, quero usar só os top 5. Ótimo, então você já tem aqui, ó, Gordão Big Surf, Surfwear, GBS, Plus Size masculino e Surf. Pronto. Então, assim, fica essa dica aí. Por aqui a gente consegue ter um filtro maior. Tá? Lembrando que aqui eu estou fazendo uma análise do período de 31 de agosto a 11 de setembro. Tá? O ideal é você fazer um período maior ali, tá? Um mês, por exemplo. Bom, e aqui a gente entra na questão do Facebook. Tá? Eu não vou entrar em detalhes, até para o vídeo não se estender mais, o que já está ficando longo. Mas a lógica é a mesma, tá? Então, sempre que você quiser, é só clicar aqui e inserir a métrica que você quer, tá? Se você quiser tirar também, né? Então, o Facebook no mês desse cliente aqui foi bom, hein? Olha, quase 2000% maior do que o período anterior. Isso é excelente, né? O cliente vê uma coisa dessa, ele sabe que o investimento dele está sendo feito uma boa análise. Porque assim, eu imagino eu como cliente, eu vou contratar uma agência ou um profissional que vai cuidar da minha conta. Virou o mês. Aí o cara não manda relatório, ele não dá satisfação do que foi feito, teve investimento com dinheiro, né? Teve mídia paga, patrocinada? Não teve? Então, através desse relatório a gente consegue enviar. E o cliente, quando ele vê isso, ele fica feliz, principalmente se tiver tudo azul. Porque se estiver vermelho, quer dizer que o período anterior foi mais forte, né? Então, é sensacional essa ferramenta. Se você tiver um bom argumento de vendas, uma boa análise, e não tem problema nenhum estar em vermelho, tá, pessoal? Deixa eu mudar aqui a tela. Não tem problema nenhum estar vermelho. Por quê? Eu vou falar uma experiência própria, não vou citar o cliente, mas já teve cliente que a gente chegou e falou assim, olha, baseado na análise dos concorrentes, baseado na sua realidade, a agência indica que você siga esse caminho. E entrou por aqui e saiu por aqui, ó. Continuou tudo no vermelho, continuou tudo no vermelho. E aí foi indo, a gente percebeu que um mês ficou no vermelho, o segundo mês ficou no vermelho. Chegou no terceiro mês, a gente se sentiu incomodado. Pegamos o relatório e mostramos para ele, falou, olha só, a queda de engajamento que vocês estão tendo, porque vocês estão seguindo esse caminho. Permite que a gente muda um pouquinho a estratégia, porque vai ser bom para o seu perfil. Ou seja, a gente colocou a nossa cara a tapa ali. O cliente falou, então tá bom, vou confiar em vocês. Quando a gente mudou, na primeira semana já estava com maior engajamento do que, eu não lembro se era 1 ou 2 meses anterior. Ou seja, em 7 dias, a estratégia que a gente analisou, que viu que estava dando errado, a gente refez e ela ficou maior do que 30 dias de conteúdo, tá? Então, esse tipo de relatório serve para isso também. E vamos lá, então, a gente já está chegando no final.
O Facebook, ele vai trazer as mesmas métricas, claro, baseado em Facebook, você pode adicionar, lembrando, eu quero colocar um texto ou uma imagem aqui, um print. Galera, é simples, é clicar, soltar aqui, ó. Aí ele vai falar, ó, qual que é o título? Print, print da tela. Qual que é a imagem? Aí aqui você vai subir a imagem, tá? Subiu, vai ficar aqui. Eu vou até colocar uma imagem aqui do nosso canal do YouTube. Só para a gente ver como que vai ficar. Centralizado, 100%, salvou. E... ele não carregou aqui. Agora carregou. Então você pode colocar alguma coisa aqui do cliente, não sei, de repente um print de uma conversa, de um depoimento, né? Então, de repente é interessante. Bom, aqui, como eu disse, ele traz relatórios semelhantes ao do Instagram. E vamos lá finalmente para o Google Analytics, né? Se seu cliente tem Google Analytics. No caso aqui, repara que não tem Google Analytics, tá? Eu posso inserir também. O Google Analytics é só eu clicar aqui, ó, visão geral. Na verdade, isso para qualquer coisa, tá? YouTube, Google Analytics. Então, simplesmente eu vou colocar aqui, ó, relatório do site. E qual que é a fonte? Google Analytics. Ok. Quais são as métricas que você quer? Eu quero usuários novos, novas sessões e sessões por usuário. Vamos lá. Clicou em salvar. Ele já traz o ícone, né, do Google Analytics e ele traz referente aos dados do site, tá? Aqui eu não vou saber de cor quais são as principais métricas, mas como eu disse, o Google Analytics ele oferece muita métrica. Eu vou apresentar aqui para vocês o relatório que já está feito desse cliente. Mas antes de ir, vamos dizer que você finalizou aqui os dados que você, sei lá, chegou e falou, são esses os dados que eu quero mandar para o meu cliente. O que você vai fazer? Você simplesmente vai copiar esse link aqui, ó. Pode clicar nesse ícone aqui. Copiou, vem aqui no seu navegador, pode fazer um teste, né? E manda para o cliente. É assim que ele vai ver seu relatório, ó. Tá? Então, quando ele passar o cursor, vai ter aqui os dados, tudo mais. Isso é muito legal. Tá? Você pode mandar pelo WhatsApp também, pode fazer o download em PDF, tá? Então, vou pegar um gráfico pronto aqui do cliente. Depois que você fez isso, o gráfico ele já fica salvo, tá? Então, é só vir aqui no menu Relatórios. E ele está aqui, ó. Tá? Teste deletar. Eu vou pegar um relatório desse cliente. Eu vou pegar um editado aqui. Deixa eu ver qual que é o período que ele está trabalhando aqui. Ele está pegando do dia 1º de agosto. Então, vamos fazer uma atualização aqui, ó. Vou pegar do dia 31 de agosto. O certo seria pegar do dia 1º de setembro, né? Até o final. Então vamos lá, até o final de setembro. Perdão, fiz errado aqui. Então 31 de agosto, aqui sim, ó, que é o período final. Então hoje é dia 12, vamos contar do dia 11, né? Porque dia 12 ele não fechou ainda. E vamos pegar o mês inteiro de agosto. Então do dia 1º de agosto ao dia 31 de agosto. Salvou. E ele já vai trazer o relatório para mim pronto. Tá aqui o relatório, né? Então, é óbvio que vai aparecer alguns campos em vermelho, justamente porque a gente não terminou o mês ainda. Porém, olha só que legal, mesmo sem terminar o mês, a gente ainda nem fechou a primeira quinzena, ele já trouxe 132 seguidores a mais do que... na verdade, ele trouxe 132 seguidores, né, a mais desse período, que equivaleu a 725% maior que o período anterior. Ou seja, deu um boom em setembro, né? Nós fizemos algumas ações para esse cliente aí que deu muito certo. Tanto em questão de seguidores, quanto em vendas. Isso deixa a gente muito feliz. E bom, vamos lá, né? Vamos lá para o Analytics, que é para isso que a gente está aqui. Então, olha aqui, por exemplo.
Então chegou aqui no Analytics, eu fiz um texto, não é um texto dinâmico, né? É simplesmente um texto. Pode ver aqui o widgets, texto, tá? Que é esse aqui. Cliquei, arrastei para cá. E aqui eu tenho, olha só que legal, eu tenho as top 10 páginas mais acessadas do site dele nesses 11 dias aqui, né, de relatório que a gente puxou. Então, eu consigo falar para o cliente, né, que uma coisa está casando com a outra aqui. O Google Analytics está mostrando resultados. Como a gente teve um mês bom lá no Instagram, eu consigo associar isso com o Analytics também. Inclusive, por que eu falo isso? Porque por aqui dá para a gente saber, olha, a origem de acesso. Então eu consigo saber que 180 pessoas vieram por um local que o Google não conseguiu definir. E aqui pode ser WhatsApp, pode ser N lugares, mas o Google não conseguiu definir. E teve 23 acessos do Facebook e 23 acessos vindo do Instagram, tá? Então, olha que legal, olha que importante isso. Eu falo para o meu cliente, falo, olha, o meu trabalho em levar seguidores das suas redes sociais para o seu e-commerce está dando certo. E se isso vai converter em vendas ou não, não sei, mas eu estou levando o cliente para dentro da loja dele, tá? E aqui, óbvio, a gente soube que sim, converteu em vendas e isso é muito legal. Consigo ver aqui também se a pessoa veio através de referências, né? Ou seja, links de blog que de repente foi mandado, compartilhado, então vem por aqui, ou se foi pela rede social, ou se foi busca direta, né? A pessoa digitou o link do cliente na URL mesmo, ou foi uma busca orgânica, né? Então, muito legal isso aqui. E eu consigo ver, entre outras coisas, dispositivos de celular. Mas por que isso aqui é importante? Justamente porque, às vezes, o seu cliente ele tem uma pegada mais... Por exemplo, igual esse aqui, ó. Esse cliente aqui, sei lá, vamos colocar 50, 70, acho que é 90%, né, de acesso de celular. Então, eu vou tentar trabalhar o conteúdo dele voltado mais para celular e não para desktop, né? Então, deixar um site mais rápido, deixar imagens rápidas... E se eu quiser inserir alguma nova métrica aqui dentro? Então, por exemplo, o que eu falei para vocês do celular. Eu acho que o tabela, vamos colocar uma tabela aqui, fonte Google Analytics. Tem muita coisa aqui, viu, pessoal? Então, deixa eu ver se é a origem de mídia. E chega uma hora que você fica perdido no que tem. Mas é o que eu falei, tem que ir acessando, conteúdo de anúncio, rede social, plataforma, dispositivo, navegadores, sistema operacional, modelo do dispositivo móvel. Ok, vamos ver se é isso mesmo. Olha que legal isso aqui, ó. Eu sei que dessas pessoas que acessaram, 26 foi via iPhone, né? E ali vai indo, né? Então, outros modelos de iPhone, e tem várias outras marcas, Moto G. E por que isso é interessante? De repente, se você quer fazer alguma campanha para quem tem iPhone, você fala, olha, sei lá, o iPhone está fazendo o lançamento da versão 15, então o que a gente vai fazer? Quem tem iPhone, a gente vai dar um prêmio para vocês na troca do seu aparelho, né? Não é o caso do meu cliente, mas de repente você tem uma empresa que trabalha com celular, né? Então dá para saber também entre essas coisas. E é isso, galera. Então o vídeo já ficou longo pra caramba, né? Mas esse vídeo aqui ele é necessário. Alguns amigos, inclusive de agência, estavam pedindo para mim, porque eu falei, mostrei alguns relatórios para ele, falei, olha que legal essa ferramenta nova que a MLabs está proporcionando para os clientes. E a galera não estava querendo justamente porque estava acostumado ao relatório simples lá da MLabs, né? Agora com essa ferramenta a coisa fica muito mais fácil, porque como eu disse, você consegue automatizar, você consegue... por exemplo, eu não preciso mais criar um relatório aqui. Então eu posso fazer o quê? Simplesmente, esse relatório, ele é do mês de setembro, né? Vamos lá, olha. É do mês, perdão, da primeira semana de agosto. Vamos dizer que eu queira esses mesmos dados, né? Vamos dizer que, sei lá, a gente fechou o mês de julho agora.
Então, o que eu posso fazer? Eu quero definir um novo período. Então, vamos lá. Quero saber como que foi o mês de julho. Então, 1º de junho a 30 de junho. Ok? Vamos salvar. Salvou, automaticamente ele já traz para mim os dados atualizados, né? Então, eu não sei qual que é o período que ele está comparando, né? Até porque é junho comparado com setembro, né? Então, mas por aqui ele traz os dados tudo atualizado. Então isso é legal porque assim, todo aquele trabalho que você tem de criar, toda a primeira semana de criar um relatório, por aqui você não precisa fazer isso. Você pode fazer isso aqui, ó. Deixa eu compartilhar a tela. Você pode fazer isso aqui. Entrar na aba Relatórios. Então, vamos dizer que eu quero... vamos pegar, ó, esse aqui é agosto. Então, eu já vou deixar preparado de setembro já. Então, quem que é o cliente? É o Gordão Big Surf. Qual que é o período? Pronto, já foi duplicado, né? Que é esse aqui. Agora vamos editar. Qual que é o período que eu quero trabalhar? Quero trabalhar de 1º de setembro a 30 de setembro. Pronto, deixo salvo. Quando chegar lá na primeira semana de outubro, eu posso voltar aqui no arquivo e mandar para o cliente. Está pronto. Simples assim. Tá? E é isso, pessoal. Então, a gente chega ao fim aqui desse super vídeo, né? Demorado pra caramba, mas eu acho que é essencial para quem é da área, quem é de social media principalmente, e quem não entende nada de Dashgoo, né? Então, a gente viu aqui um resumão. Claro que se você for pegar esses resumos na internet, você vai ter que ficar pulando de um vídeo para o outro. E dessa forma aqui você já viu como que faz toda a parte, né? Desde a parte de conectar uma conta, a cadastrar um cliente, a gerar um novo relatório, tá? Então, espero que vocês tenham curtido, deixa um like aí, deixa um comentário, não sei, interage com o vídeo, porque quando tem interação é legal para ambos os lados, né? Eu fico sabendo o que a plateia, o que o público, a audiência está interessada, o que não está interessada, e a gente faz mais conteúdo baseado naquilo, tá bom? Então, é isso, galera. Valeu por ter ficado até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, até mais!